E os cristãos em geral, aqueles que não têm parentes ricos, são degolados na frente aí das câmeras, colocados na internet, para quê? Para fazer medo para aqueles que têm dinheiro para pagar por esses sequestros. Então, eles fazem terrorismo, né? Assassinam pessoas inocentes, pessoas que são contrárias, pessoas que a sua religião manda matar mesmo. Então eles acham que estão fazendo um favor para Deus, na verdade. Não se engane, é uma autoridade que eles dizem que tem de próprio Deus para matar as pessoas. E eles entram nos países como pessoas muito boas. E eles vão tomando de conta, através principalmente de quê? Eles casam-se, eles têm autorização do próprio livro deles, o Alcorão. Para quê? Para que eles possam ter várias mulheres. Se puderem sustentar 4 mulheres, eles vão ter 4 mulheres. 4 mulheres, eles vão ter aí, no mínimo, aí 12 filhos numa família. E eles entram nos países, e como hoje virou moda evitar filho, contrário à palavra de Deus, então os países aí, os casais têm um filho, quando tem muito tem 2 filhos, e eles, cada família tem aí 10 filhos, 12 filhos. Então eles começam a crescer muito, ensinando o islamismo a esses filhos, e esses filhos vão fazer parte do exército, aí vão ser médicos, advogados, vão ocupar posições estratégicas aí dentro desses governos. Quando esses governos assustam a maioria já da sociedade, daqueles que ocupam cargos importantes dentro da sociedade, já são islâmicos. E aí eles começam então, pela força, a obrigar as pessoas a serem também da sua religião. Quem não aceitar acaba sendo morto. E fazem um terrorismo terrível, ameaçam as vidas das pessoas. Dentro lá dos seus países, as minorias que são aí, às vezes cristãos, com 1%, 2%, tem que pagar para esses grupos para não serem mortos. Quem não puder pagar é morto mesmo. Então esse tráfico aí de pessoas, isso aí tudo é furtar. E a pessoa, por Deus, está condenada aí diante da lei de Deus a morrer por causa disso. Mas nós estamos na época da graça de Deus. Jesus disse: ore pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos. Então o que nós temos que fazer como igreja? Orar por essas pessoas, orar muito. Devemos aí arriscar as nossas vidas levando o evangelho a essas pessoas. A igreja precisa enviar mais gente para evangelizar essas pessoas. E não é só falar. Lá precisa de quê? De milagre. Precisa de sinais, prodígios e maravilhas acontecendo, para que eles sejam convencidos que realmente Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus. Senão não adianta. Lá não é pregar evangelho falando apenas. Não é também se esconder, viver lá escondido. Não. Fazer como o apóstolo Paulo fez. Entrar pregando o evangelho com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É assim que as pessoas são convencidas de que Deus verdadeiro é o nosso Deus que está vivo, que é um Deus poderoso. Então o Novo Testamento menciona essa prática perversa, 1 Timóteo 1,10. A interpretação rabínica é aceitável e tem apoio da maioria dos expositores do Antigo Testamento. Mas o 8º mandamento não se restringe a isso. Todos os teólogos veem que realmente o contexto aí fala muito de sequestro de pessoas. Mas é claro que esse mandamento não restringe só a isso. São vários tipos de furtos. Então, um tipo de furto é esse: furtar pessoas, roubar pessoas, né? E a Bíblia diz exatamente: roubadores de homens. Então, além de ter isso, aí se fala em que? Furto de várias outras coisas, como nós já lemos na nossa leitura de hoje. Um exemplo clássico na Bíblia de furto, né, de roubar, nós lembramos aí do Acã, né? Foi dada uma ordem que ninguém poderia tomar posse de nada ali na cidade de Jericó, quando eles invadissem a cidade. E o Acã foi e então furtou, roubou, né? Roubou aquela capa babilônica, né? Roubou ali ouro. Então isso é o quê? Um roubo. Isso é uma coisa
que foi feito que escondida de todos, e ele levou e enterrou no chão, escondendo isso para que ninguém soubesse. E todo Israel pagou um alto preço devido a isso. Mas o fim de tudo foi que Acã e sua família foram destruídos. A terra engoliu todos aqueles que estavam ali, mancomunados uns com os outros. Eles sabiam, a própria família sabia. Na parte 2 nós temos aí legislação mosaica sobre o fruto. Tópico 1, a pena por furto de bois e ovelhas. Tópico 2, furto à noite com arrombamento da casa. Tópico 3, o ladrão do dia. Então, tópico 1, a pena por furto de bois e ovelhas. Bom, a estrutura do sistema mosaico aqui pertence ao campo jurídico. Na nova aliança, ao campo espiritual, como está em 1 Coríntios 6,10. A pena para quem furtasse animais de Israel era a restituição de 5 para cada boi e de 4 para cada ovelha, como está em Êxodo 22:1 ou 21:37 na Bíblia hebraica. É uma pena mais leve que a do Código de Hammurabi, cuja restituição era de 30 vezes para cada animal. Mas se o animal estivesse vivo, a punição era restituir o dobro, Êxodo 22:4. A pena era atenuada ainda mais se o ladrão confessasse voluntariamente o furto. Seria então de 20%, Levíticos 6, 4, 5. Então veja bem, esse furto é considerado então uma coisa jurídica, não religiosa não, lá no Antigo Testamento, embora tudo lá fosse decidido dentro da palavra de Deus. Então acabava sendo uma coisa jurídica, mas ao mesmo tempo religiosa. Mas no Novo Testamento ela é vista pela palavra de Deus como exclusivamente espiritual. É uma relação do homem com Deus. Se ele não estiver sendo correto, então ele está se incluindo aí na condenação de Deus. Às vezes ele não é condenado pelos homens, não é descoberto, mas Deus está vendo e existe uma condenação para isso. Qual era a pena aplicada juridicamente na Israel? Então, roubou um boi, tem que restituir 5. Roubou uma ovelha, tem que restituir 4. E no Código de Hammurabi, que foi lá criado lá no reinado de Hammurabi na Babilônia, então foi ali, ele pegou leis que já existiam, montou tudo isso, criou um sistema de regras de viver em sociedade. E então nesse sistema de Hammurabi, esse código de leis, lá diz que se alguém roubou um boi tinha que pagar 30. Está bem mais complicado. Então na lei do Senhor ainda ajuda muitas vezes a pessoa a ser restaurada. Inclusive existe um sistema que diz: se alguém roubou um boi e não matou esse boi, então foi encontrado o boi vivo, então a pessoa pagava apenas o dobro. E se essa pessoa, além de pagar, estivesse disposto a pagar, mas também confessasse publicamente que roubou, então ele pagaria apenas 20%. Então isso é uma maneira de restituir a pessoa, de consertar a pessoa, de fazer com que ela não roubasse mais. A vergonha que ela passaria confessando diante de todos e a multa que ele pagaria de 20%, pronto, restauraria essa pessoa. Então aquele que confessava era tido como alguém que estava arrependido de ter feito isso e não ia mais fazer isso. Tópico 2, furto à noite com arrombamento da casa. Segundo a lei, se o dono da casa se deparar com o ladrão dentro da casa à noite e o matar, ele não será culpado de sangue. Êxodo 22:2. Não se trata, pois, de um assassinato premeditado. Êxodo 21:12 e 13. Além disso, a escuridão nem sempre permite identificar o ladrão e o tal arrombador também pode estar armado. O dono da casa pode ainda alegar legítima defesa. Então veja só que aqui é usado culpado do sangue. Então, se alguém tem uma casa e à noite alguém furou essa parede, entrou dentro dessa casa para roubar, e o dono da casa pega esse ladrão e mata esse ladrão, então ele não é culpado do sangue, ou seja, ele não cometeu um homicídio doloso, ou seja, ele não intentou, ele não planejou matar. Então é aquele homicídio culposo, ele não teve intenção de matar.
Então ele não poderia sofrer nenhuma pena por isso. Porque de noite, além de ele não ver direito quem é que está roubando, não conseguir enxergar direito, naquele tempo não tinha energia elétrica, né? As pessoas não tinham essa claridade de noite para conhecer alguém, para ver alguém. Então, à noite ele não viu quem era e também ele pode alegar legítima defesa, porque ele pensou que o ladrão poderia estar armado e matá-lo, então ele matou o ladrão. Então ele alega legítima defesa. Então poderia ocorrer isso. À noite, ninguém era condenado por matar um ladrão que entrou na sua casa. Agora, se fosse de dia, então nós vamos ver o que ocorre. Tópico 3, o ladrão do dia. A lei protege a vida do ladrão. Se ele for apanhado em flagrante durante o dia, o dono da casa será culpado de sangue se o matar. Êxodo 22, 3a. Nesse caso, a pena aplicada ao ladrão é a restituição. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por ser furto. 22, 3b. Esse trecho parece ter sido deslocado do versículo 1. Se o ladrão capturado não tiver como restituir o roubo, como manda a lei, ele será vendido como escravo dentro do regime mosaico. E espera-se com isso que ele aprenda a lição. Êxodo 21, 2. Então veja bem que aí parece que para interpretar aí nós temos que usar de muita inteligência aí. Porque, veja bem, se for de dia e o dono da casa matar o ladrão, como é que ele vai restituir alguma coisa? Ele morreu. Então tem que interpretar direitinho aí. Então isso aí quer dizer, no meu ver, o seguinte: se o ladrão entrou de dia dentro da casa, o dono tem a possibilidade de conhecer o ladrão, saber quem é, identificá-lo, saber onde é que ele está ali no cômodo da casa. Tem também a possibilidade de saber se ele está armado ou não. Então, o dono da casa não poderia matá-lo. Ele gritaria, se não puder enfrentar o ladrão, ele grita, né? E pede ajuda. E ele, então, se ele mata esse ladrão, então ele está com a intenção de matar o ladrão. Ele teve a intenção de matar, não é de corrigir, nem de ajudar. Já a visão de Deus é que o ladrão seja pego, preso, e ele vai restituir aquilo que ele já tiver roubado, integralmente, tudo que ele tiver roubado. Então ele terá a possibilidade de ser ainda uma pessoa boa, ele vai consertar. Então não precisa matar o ladrão. Está se vendo o ladrão, está vendo que ele não está armado, então não precisava matar. Se a pessoa matou, é porque a pessoa teve a intenção de matar. Ele aproveitou que a pessoa estava roubando a sua casa e resolveu matar a pessoa, intencionalmente. Então aí ele cometeu um homicídio, e homicídio doloso. Ele é culpado, ele planejou, ele resolveu matar a pessoa. Então, nesse caso, o que ia acontecer? Ele era culpado do sangue daquele ladrão. Ele cometeu um homicídio que ele mesmo deliberou. Então, se morreu o ladrão, e se o dono da casa vai morrer, não existe aí restituição nesse caso. Agora, se o ladrão é pego roubando, então ele vai restituir. Agora, se o ladrão roubou, levou as coisas, e ele vendeu essas coisas, ou fez alguma coisa com isso, e ele é pego, descobriu que é ele, então o que vai acontecer? Esse ladrão vai ter que restituir aquilo que ele roubou e vai ser cobrado daquele jeito. Se é um boi, 5 bois. Se é uma ovelha, vai ter que restituir 4. Então, se ele não pudesse fazer isso, então ele era vendido como escravo para poder pagar aquela dívida. Com o dinheiro da venda do escravo, então o dono poderia então comprar de volta as coisas que foram roubadas. Agora, lembrando que em Israel ninguém ficava como escravo para sempre. Então, de 7 em 7 anos, né, a orientação era que se libertasse os escravos. Então aquele ladrão ali, aprenderia a lição e ele seria restituído. Ele viraria uma pessoa honesta daí para frente, devido à vergonha, devido ao trabalho que ele fez, que ele teve que prestar para recuperar-se.